Este vídeo tem como objetivo apresentar o sistema de classificação de materiais, componentes e sistemas construtivos, no que se refere ao seu comportamento ao fogo com base em ensaios laboratoriais. Assim, apresentam-se os principais ensaios laboratoriais realizados no Brasil para avaliação do comportamento ao fogo dos materiais, componentes e sistemas empregados na construção civil. É importante ressaltar que esta apresentação não contempla os ensaios de avaliação de desempenho de sistemas de proteção contra incêndio, conhecidos como ativos, ou seja, extintores, hidrantes, iluminação de emergência, detecção e alarme automáticos, etc. Os ensaios ou testes laboratoriais têm como objetivo avaliar a qualidade de produtos disponibilizados no mercado, seguindo parâmetros mínimos de segurança, de uso e eficiência estabelecidos por normas técnicas. O Código de Defesa do Consumidor determina que todos os produtos disponibilizados no mercado brasileiro devem estar de acordo com os requisitos estabelecidos nas normas técnicas brasileiras correlatas. Os tipos de ensaios laboratoriais de fogo e materiais, componentes e sistemas construtivos são divididos em dois grandes grupos: ensaios de reação ao fogo e ensaios de resistência ao fogo. Os ensaios de reação ao fogo têm como objetivo obter informações sobre como e quanto a combustão de material pode contribuir para a evolução do incêndio. Os ensaios de reação ao fogo são aplicáveis materiais de acabamento e revestimento, como carpetes, cortinas, lambris, etc. Componentes construtivos como painéis que compõem divisórias leves e componentes decorativos e mobiliários. Assim, as características que são avaliadas nos ensaios de reação ao fogo dos materiais são os seguintes: incombustibilidade, facilidade de ignição, rapidez de propagação das chamas, razão de desenvolvimento de fumaça e sua densidade, razão de desenvolvimento de calor e sua quantidade. Os ensaios de reação ao fogo são realizados para determinar em laboratório, mediante condições padronizadas e controladas de exposição a fontes de calor. Os ensaios visam reproduzir eventos típicos e críticos de um determinado momento de incêndio. Quanto à classificação dos materiais em relação à reação ao fogo, há vários sistemas, com base num conjunto de ensaios laboratoriais, definidos por normas ou regulamentos que variam de país para país ou de região para região. Apresentamos como referência a classificação de materiais estabelecida pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, em sua Instrução Técnica número 10. Esta instrução técnica classifica os materiais com base em ensaios laboratoriais, conforme a forma de aplicação dos materiais em piso, paredes e divisórias, teto, forro e coberturas. O conjunto de materiais de ensaios laboratoriais, adotados pela Instrução Técnica número 10 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, são aqui apresentados, iniciando com o ensaio de incombustibilidade, ISO 1182. Em seguida, apresentam-se dois métodos de ensaio para avaliação do comportamento superficial das chamas, sendo que o ensaio, conforme a norma NBR 8660, é específico para materiais de revestimento de piso, e a NBR 9442 para materiais aplicados na posição que não seja de piso. O método de ensaio ASTM I 662 é utilizado para avaliar a densidade da fumaça emitida na queima de materiais, aplicável para quase todos os materiais combustíveis. O método de ensaio BS-EN ISO 11925-2 serve para avaliar a facilidade de ignição de materiais de piso, quando em contato com uma chama, simulando a queda de uma chama. O método de ensaio BS-EN 13823 é aplicado para materiais compostos.
Já o ensaio UBC 26-3 pode substituir o ensaio segundo a NBR 9442, quando esta última não é viabilizada devido às características do material. Esta tabela A1 é a tabela de classificação dos materiais de revestimento de piso de instrução técnica número 10. É possível verificar, na primeira linha, os métodos de ensaio utilizados para a classificação do material de piso e, na primeira coluna à esquerda, as divisões e subdivisões em classes, em função das faixas de resultados obtidos em cada um dos ensaios laboratoriais apresentados. Esta tabela 2 é a tabela de classificação dos demais materiais de revestimento, excetuando-se os materiais de piso da mesma instrução técnica. A tabela A3 apresenta a classificação para materiais especiais, mas que não podem ser de revestimento de piso. É importante ressaltar que, além de existir outros tipos de classificação para os mesmos materiais de acabamento e revestimento na construção civil, em países ou regiões diferentes também existe outra gama de ensaios laboratoriais para definir as características de reação ao fogo de materiais aplicados em outras circunstâncias. Isto ocorre no setor dos transportes, onde há exigências de segurança para materiais utilizados no interior de aeronaves, trens e navios. No setor hospitalar, há exigências para controle dos materiais utilizados nas salas de internação, como roupas de cama, colchão e vestimentas de pacientes. No setor de eventos, é possível encontrar exigências para a reação ao fogo de materiais utilizados nos estofados dos assentos de cinemas e teatros, nas cortinas de separação de palco e plateia, nas lonas que formam tendas de circo, dentre outras situações. Também no setor do petróleo, é possível encontrar exigências de segurança na utilização de materiais para a construção de plataformas de exploração de petróleo, dentre outras. Assim, é sempre importante o projetista ficar atento às questões e responsabilidades relacionadas à especificação adequada dos materiais de revestimento e acabamento em relação à reação ao fogo dos mesmos nas diferentes áreas de atuação. A resistência ao fogo de elementos construtivos tem como objetivo conter o incêndio, criando barreiras que as chamas, o calor e a fumaça tenham dificuldade de transpor, resistindo por um tempo sem que sofra um colapso, causando danos maiores ao edifício. Assim, são aplicáveis a elementos construtivos que tenham o papel de vedação, como paredes não estrutural, portas, janelas, selos, shafts, assim como a elementos com a função estrutural como pilares, vigas, lajes, paredes estruturais, etc. Também existem sistemas de proteção resistentes ao fogo para salas-cofre e armários-cofre, que devem resistir à ação de um incêndio, mantendo o material em seu interior intactos. Aqui apresentamos uma definição técnica de resistência ao fogo, dada pela norma ABNT NBR 6479, a saber: propriedade de um componente ou elemento construtivo de suportar o fogo e proteger ambientes contíguos contra a sua ação, caracterizada pela capacidade de confinar o fogo, estanqueidade e isolamento térmico, e de manter a estabilidade ou resistência mecânica por determinado período de tempo. Para a determinação de resistência ao fogo, temos no Brasil 3 métodos de ensaio, cuja diferença se encontra no tipo de elemento construtivo que pode ser avaliado. Para elementos construtivos verticais, sem função estrutural, paredes divisórias leves, utiliza-se a NBR 10-636. Para elementos construtivos com função estrutural, utiliza-se a NBR 5628 e para portas e vedadores, a norma NBR 6479. Existem 3 fatores que constituem os critérios para a classificação de elementos construtivos quanto à sua resistência ao fogo, independentemente do tipo de elemento considerado:
a estanqueidade, o isolamento térmico e a estabilidade ou resistência mecânica. Vamos à definição conceitual dos 3 fatores de desempenho que permitem classificar a resistência ao fogo dos elementos construtivos, aproveitando as definições apresentadas na norma brasileira NBR 106/36. Estabilidade deve ser entendida como característica do elemento construtivo de manter íntegro, sem apresentar colapso, quando submetido ao ensaio de resistência ao fogo. Estanqueidade, por sua vez, é a característica do elemento construtivo de impedir a passagem de chamas e gases, quando submetido ao ensaio, pois essas podem permitir a ignição e combustão de materiais de ambientes contíguos. Isolamento térmico é a característica de resistir à transmissão de calor, impedindo que as temperaturas na face, não exposta ao fogo, superem determinados limites. Estes limites são definidos em cada um dos métodos de ensaios específicos. Em particular, no caso do ensaio de resistência ao fogo de portas e vedadores, o fator estabilidade é substituído pelo fator resistência mecânica, definida na norma NBR 64/79, com a necessidade de observar se o elemento ensaiado não é destruído parcial ou totalmente, ou se apresenta problemas mecânicos que o faça perder a sua função de vedação. Os ensaios de resistência ao fogo consideram uma curva padronizada de elevação da temperatura no interior do forno de ensaio em função do tempo, com base na norma ISO 834, dada pela equação apresentada aqui. Que resulta nesta curva de elevação de temperatura, eixo Y em função do tempo, eixo X. A classificação é dada em faixas de tempo definidas pelas normas em intervalos de 30 minutos até 120 minutos. Assim, se uma parede resistir ao ensaio, atendendo aos 3 fatores de desempenho simultaneamente até os 42 minutos, por exemplo, esta parede será classificada como resistente a 30 minutos de fogo, pois não atingiu o próximo patamar, que é de 60 minutos. Após os 120 minutos de resistência ao fogo, os patamares saltam para intervalos de 60 minutos, ou seja, 180, 240, 300 minutos. Usualmente, a classificação para a construção civil não ultrapassa 240 minutos, ou seja, não há exigências de desempenho superior a 4 horas. Nesta tabela da Instrução Técnica número 8, do ano de 2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, é possível verificar as exigências mínimas de resistência ao fogo, divididas por tipo de ocupação e pela altura da edificação. Assim encerramos a apresentação dos conceitos e dos ensaios de reação ao fogo e resistência ao fogo em componentes da construção civil. E recomendamos assistir aos vídeos explicativos desta série, que apresenta cada um dos ensaios aqui comentados.